Olá, salve, salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a gente busca ver o que a Bíblia tem a dizer e nós estamos aqui para isso. Como você sabe, o nosso papo é sobre os evangélicos e a questão gay. É uma série que a gente está fazendo aqui, né? Um tema que tem sido motivo de muitas discussões e confusões há muito tempo. E ultimamente temos, na verdade, uma cruzada. Já tivemos o nosso primeiro episódio, falamos como essa cruzada dos evangélicos contra os gays começaram e também sobre o que pensam sobre a homossexualidade, tá bom? Está aí no meu canal no YouTube, canal Sérgio S. Bento, assista e compartilhe. Antes da gente dar início ao nosso segundo episódio, eu quero repetir algumas coisas aqui uns esclarecimentos que eu faço no início de cada episódio, tá bom? Primeiro, o assunto tem 5 partes, são 5 episódios, e eu quero ser bem didático para que as pessoas possam entender o que eu estou dizendo, tá bom? E eu peço para você que você precisa ter paciência, assistir tudo, analisar direitinho, e aí você tem a sua opinião, tá ok? E o meu foco aqui é a pessoa gay, o homossexual, que sofre com a sua condição, que não faz propaganda da sua condição, que não tenta impor a sua condição como ideal de vida, como se fosse uma ideologia. Portanto, não vou falar aqui de casamento gay, de banheiro unissex, de adoção de crianças por gays, nada disso, tá bom? E também aqui a definição do significado de gay, pessoa cuja atração afetiva é demonstrada ou direcionada à pessoa do mesmo sexo, homossexual. E eu vou estar usando os dois termos aqui, que é gay ou homossexual, um ou o outro, tá bom? Então vamos lá, continuando hoje o nosso segundo episódio dessa série de 5 episódios. O tema de hoje é a arma principal da cruzada anti-gay. Você sabe qual é a arma principal que os evangélicos usam contra os gays? Não? É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Antes, eu quero aqui fazer uma citação do nosso querido pensador Soren Kierkegaard, o dinamarquês maravilhoso, abre aspas para ele. A Bíblia é muito fácil de entender, mas nós, os cristãos, somos um bando de vigaristas e conspiradores. Nós fingimos ser incapazes de compreendê-la, pois sabemos muito bem que, no minuto que entendermos, nós somos obrigados a agir em conformidade. Fecha aspas. É verdade, não é? É verdade. Ah, meu Deus do céu. Muita gente na história humana usou a Bíblia para ganhar, fazer política, para escravizar, para praticar violência, para fazer guerras e matar. A história está aí e, se você não sabe, leia, procure saber. Na cruzada dos evangélicos contra os gays, a principal arma que eles usam é a Bíblia. Por isso, a gente vai dar uma olhadinha nos principais textos bíblicos usados pelos evangélicos e ver esses textos bíblicos, vamos dar uma olhadinha neles, para ver se eles dizem o que os evangélicos afirmam. Tá bom? Primeira coisa que eu gostaria de dizer antes da gente entrar propriamente no tema é sobre o problema da interpretação da Bíblia. Hoje temos um comércio muito grande de vendas de Bíblias no Brasil, dá dinheiro. E tem Bíblia para tudo quanto é gosto, né? Tudo quanto é gosto. Quase todos têm Bíblia, mas não leem e não sabem interpretar quando a leem. E quem lê
entende? Não pode falar, porque se for diferente do que a igreja ou o pastor ensina, vai ter problema, não é mesmo? E veja bem, no fundo, os líderes evangélicos não querem mesmo que o povo leia a Bíblia e entenda. Eles não vão dizer, mas é isso. Seria o fim deles, a destruição do sistema religioso que eles construíram, que é um negócio, um business. E aqui cumpre-se a palavra do profeta Isaías 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. E no meio de tanto conhecimento que a gente vive hoje, né? É a era do conhecimento. É um paradoxo, não dá para acreditar. Veja bem, as eleições de 22, agora, eu estou gravando isso agora, pós-eleição de 22, agora é novembro, as eleições no Brasil para presidente já aconteceram, e vocês viram o que aconteceu. Vocês viram aí, né? Venderam a ideia de que o Bolsonaro era escolhido de Deus, com base na Bíblia, de que era vontade de Deus, com base na Bíblia. Vieram as orações, o jejum e as falsas profecias. Tudo com base na Bíblia. O que aconteceu? Frustração, decepção e um monte de coisas. Terrível, né? Fazer o quê? Veja bem, então a interpretação da Bíblia você pode pegar aí os livros da história da igreja, do cristianismo, foi e continua sendo um dos maiores problemas da igreja. O que fazer? Como ler e entender a Bíblia? Veja bem, meu querido, infelizmente não vai ser possível, não é o nosso assunto aqui. Quem sabe um dia a gente pode tratar do assunto, tá bom? Mas veja bem, basta você saber que Jesus é maior do que a Bíblia. Jesus é maior do que a Bíblia, tá bom? Bem maior. E que a Bíblia fala dele. A Bíblia fala dele. Ele mesmo diz as Escrituras, testemunham de mim. Tire Jesus da Bíblia e o que a gente tem? Um livro como outro qualquer. Tá bom? Jesus aqui é o centro, aqui é o mais importante. Não Josué, Moisés, a lei, nem nada. Como a gente tem visto por aí. E que Jesus é a chave para interpretar a Bíblia e a vida. Não essas chaves que o pessoal fica aí ensinando nas escolas de teologia, nos livros de teologia. Não. Essas aí são chaves que não abrem a Bíblia, não abrem nada, não abrem nada, tá bom? Então, pelo amor de Deus, quando você for ler a Bíblia, leia tudo a partir de Jesus e tudo vai se encaixar muito bem, tá ok? Agora vamos lá, vamos aos textos bíblicos mais usados pelos evangélicos como arma contra os gays. São vários, eu escolhi apenas 3, os mais importantes. O primeiro deles é o de Levítico 18:22. Lá diz assim, Deus dizendo ao povo de Israel que tinha saído da escravidão do Egito e agora eles estão a caminho da terra prometida, e Deus diz o seguinte: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Primeiro, o texto é claro e simples, não necessitando de muitos comentários, mas vamos lá. A prática homossexual era comum entre os povos pagãos que habitavam Canaã, terra que eles, o povo de Israel, que os hebreus, né, que era o povo de Deus que foi libertado do cativeiro, iriam tomar posse. Deus faz aqui prevenção. Olha, cuidado para vocês não fazer igual os povos de lá de Canaã. Lá tem homens se deitando com homens, como se fossem mulher. Aí não dá, não pode. Eles estão na prática homossexual. Eu não quero que vocês façam isso, tá bom? Eu não quero que homem deita com homem, macho com macho, como se fosse mulher, praticando a homossexualidade. Eu não quero isso. Agora você veja bem, o texto não diz nada sobre a homossexualidade em si,
mas sobre a possibilidade de heterossexuais na prática homossexual, tá bom? Segundo, o problema é que esse texto pertence à lei de Moisés, está no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não faz parte da Bíblia, dirá você a mim. Sim, faz. E daí? Ora, e daí que citar um texto deste hoje, 2000 anos depois de Cristo, e mais 1000 e cacetada e 300 e 400 anos, ou seja, dá 3500 anos, é querer voltar para a lei. E isso significa que o está consumado por Jesus na cruz não valeu nada. Que depois da cruz tudo continuou a mesma coisa e nada mudou. E também é dizer que a lei está em vigor, quando a gente sabe que não, que a lei não caducou e que não foi abolida na cruz por Cristo, lá na cruz do Calvário. Você me entendeu, meu querido? Veja bem, Paulo diz o seguinte em Romanos 10:4: o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. E Paulo diz mais em Gálatas 3:11: é evidente que diante de Deus ninguém, e ninguém, meu querido, quer dizer ninguém, tá bom? Ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Entendeu? E por último, mais um texto de Paulo. Paulo diz que a lei não permite seletividade, porque tem um pessoal por aí que fica pegando um pouquinho da lei aqui, um pouquinho da lei ali, né? Eles só pegam um texto aqui, outro acolá e pronto, né? Veja o que Paulo diz sobre isso em Gálatas 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Você que quer ficar praticando a lei, Paulo está dizendo, você está debaixo de maldição. Por quê? Paulo diz, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se você resolveu que vai querer praticar a lei, tem que ser todinha, não vale ficar catando um textinho aqui, pegando um textinho ali, tá bom? Como o pessoal faz, principalmente Malaquias 3, lá dos dízimos, né? O pessoal gosta desse texto aí. Paulo diz isso não vale, não vale. Veja bem, meu querido, mais uma coisinha que você precisa saber. Quem consegue praticar toda a lei? Moisés? Josué? Não, ninguém nunca conseguiu praticar a lei. Só Jesus conseguiu. E ele a praticou para mim e para você. Tá bom? Veja como Tiago, irmão de Jesus, pensa como Paulo. Ele diz lá em Tiago 2, 10, 11, o seguinte: pois quem obedece a toda a lei, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de todos. Aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Preste atenção, meu querido. Você quer continuar citando aí o texto de Levítico 18:22, que a gente acabou de citar, contra os gays hoje? Então saiba, você está dizendo que a lei não foi abolida por Jesus na cruz. Portanto, ela tem que ser cumprida todinha. E sabe o que isso significa? Que todos os gays têm que ser apedrejados. Se na sua casa tiver alguém gay, se no seu trabalho, se na sua escola, se na sua rua, aonde tiver, se dentro da sua igreja tiver um gay, ele tem que ser apedrejado. Caso você queira continuar praticando a lei e achando que a lei não foi abolida na cruz por Jesus. É o que diz o texto, lá mesmo em Levítico, um pouquinho mais para frente do texto que eu citei, no capítulo 20, no verso 13. Olha só, olha só. Se também um homem se deitar com outro homem,
como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Como Deus disse um pouquinho atrás, não é? Serão mortos, o sangue cairá sobre eles. Você viu? E daí? O que você vai fazer com isso? É verdade que dentro da igreja evangélica aí tem muito líderes, tem muita gente realmente que gostaria de pegar pedras e jogar em muitos dos gays que a gente vê por aí no nosso país, dentro da igreja, na sua rua, não é verdade? Tem muita gente que tem esse desejinho, esse desejo escondido aí. Ai, que vontade de dar uma pedrada. Então, não vem com esse papo hipócrita de que nós amamos o pecador, mas condenamos o pecado. Como a gente vê muito por aí. Com a lei isso não funciona. Com a lei não tem perdão, com a lei só tem pedradas, tá bom? Saiba disso, meu querido. Agora, eu peço para você, leia João 8. Evangelho de João, capítulo 8, e veja lá como Jesus agiu com os legalistas hipócritas fariseus, que pegaram aquela mulher em flagrante lá em adultério, né? E ela veio seminua, toda melada, tudo perante Jesus, fizeram uma roda, colocaram ela no meio, cada um pegou uma pedra e diz, vamos apedrejá-la. Mas aí Jesus entrou em cena, e eu deixo para você ler esse texto. Tá bom? E aí você veja se foi a lei que funcionou ou se foi a palavra de Jesus. Tá ok, meu querido? Então veja bem, o grande problema é que os evangélicos parecem que querem viver como os judeus na lei, só com o Antigo Testamento. Como se Cristo ainda não tivesse vindo. Eles, os judeus, a gente até entende, né? Não reconheceram e nem receberam Jesus como Messias. Mas não quem diz que sabe de Jesus e que cumpriu a lei. Aí não dá, aí fica muito feio para quem já tem aí o Novo Testamento, sabe da cruz, sabe de Jesus. Uma sugestãozinha para você que insiste em usar a lei de Moisés. Eu queria pedir para você o seguinte, não fica pegando textinhos, pedacinhos como esse de Levítico sobre os gays. Pegue o pacotão todo de Levítico, o livro todo de Levítico e leve para sua casa, leve para casa, leve para a cozinha, para o quarto, leve para o relacionamento com a sua mulher, com seus filhos, com os vizinhos, no trabalho. Leva e depois você me diga se você vai conseguir viver com ele. Com esse presentão aí de Moisés. Tá bom? Esse foi o primeiro texto. Vamos ao nosso segundo texto, porque o tempo passa. O segundo texto é o de Romanos 1, 24, 27. Veja bem, de todos os textos que os líderes evangélicos usam para atacar os gays, esse é o campeão, é o preferido. Mas o pessoal que usa esse texto se esquecem de duas coisas muito importantes. A primeira é que eles citam somente a parte que lhes interessa, o verso 24 e o 25. A segunda é que eles não falam nada do contexto do texto, que é o que vem antes e o que vem depois do texto, tá bom? É o que vem antes do texto e o que vai depois do texto. E no caso aqui seria o capítulo 1, 2 e 3, todo. E também eles não falam do contexto histórico do texto, tá ok? Eu quero aqui falar para você do que se trata o contexto do texto. Do que se trata? Vamos lá. Lembrando, como eu disse, que o contexto do texto vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Você tem que ler todo. Tá aí, faça essa leitura. Eu não vou poder fazer aqui por você, tá bom? Lembrando que Paulo se dirige aos cristãos de Roma. Quando ele escreve, acho que não é ele que não escreve, ele dita e Tércio escreve. Ele está escrevendo, se dirigindo aos cristãos de Roma, sejam eles judeus ou não, tá bom? Veja bem, o contexto trata da ira de Deus sobre o mundo judeu e não judeu. Toda a humanidade é o que significa.
O objetivo de Paulo aqui é demonstrar que toda a humanidade é pecadora, está perdida e indesculpável diante de Deus, e que por isso mesmo é impossível alguém conseguir um veredito favorável. A única solução para todos, judeus e não judeus, cristãos e não cristãos, pagão e cristão, todo mundo, é a justiça de Deus, que é Jesus Cristo ressuscitado. Pois bem, ao falar da ira de Deus sobre todos, Paulo divide a raça humana daquele tempo, daquele mundo dele, em dois grupos principais: os judeus e os não-judeus, e os não-judeus, que no caso seriam os gentios, povos pagãos, gregos e romanos, ok? Inicialmente, Paulo foca no mundo romano idólatra e pervertedores da sexualidade. E a seguir, no mundo dos moralistas e legalistas hipócritas, de judeus e cristãos, que se achavam no direito de julgar e condenar os romanos pagãos idólatras, pervertedores da sexualidade. Mas, ao fazer isso, eles não eram muito diferentes dos romanos pagãos pervertedores da sexualidade. Veja bem, Paulo diz que perante Deus, ambos os grupos eram indesculpáveis. Veja que Paulo põe todos, judeus e não judeus, pagãos e não pagãos, no mesmo saco. E que saco! Romanos, pagãos, todo mundo lá. Veja bem, Paulo está dizendo: não importa se você tem Bíblia ou se você não tem Bíblia, se você pratica a lei ou se você não tem lei nenhuma. Seja com a revelação comum ou com a tal da revelação especial de Deus, todos são pecadores e todos estão perdidos, perdidinhos. Tá bom? Vamos lá à leitura do texto, da parte que nos interessa, que é Romanos capítulo 1, do verso 24 ao 27. Paulo diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E ele continua no 26. Por causa disso, os entregou, repete esses, vos entregou pela segunda vez aqui, a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Verso 27, semelhantemente os homens, os machos, antes as fêmeas, agora os machos também, deixando o contato natural da mulher, homem com mulher, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, homens com homens. Veja aí na sua Bíblia, tá bom? Tá bom? E recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Vocês viram aí que por 3 vezes nesses versos do 24 ao 27 aparece Deus os entregou. Isso significa a ira de Deus, como eu havia dito, que a ira de Deus é nesse contexto bíblico aí. A ira de Deus é quando Deus entrega você por conta própria. Não tem nada a ver com chuva, terremoto, relâmpagos e outros vulcões, como muita gente pensa. Não, é quando Deus diz: se vire, você é o dono do seu nariz, da sua vida, faça o que você quiser, você é o senhor da sua vida, tá bom? Aqui o homem, ele é o centro de si mesmo, tá bom? Então você veja bem, especificamente contra quem é que a ira de Deus aqui em Romanos 1, 24 e 27? Contra a sociedade
heterossexual romana, pagã, idólatra, que havia pervertido totalmente a sexualidade, transformando o modo natural de fazer sexo num outro modo, um modo antinatural, que é homem com homem e mulher com mulher. E isso era contra a natureza, diz o apóstolo Paulo, contra a natureza, lá de Gênesis 1 e 2, contra a criação original divina. Por isso, a ira de Deus contra esses romanos heterossexuais que estão pervertendo o modo natural de fazer sexo. Entenderam? Ficou claro? Agora, digo para você uma coisinha aqui. Eu vou dar um tempinho aqui, peço que você me dê um tempinho. Eu já volto com mais detalhes sobre esse texto aqui. Agora eu quero levar você para o contexto histórico. Eu falei do contexto bíblico, que é o contexto do texto, que é o vem antes e depois, que é o capítulo 1, 2 e 3. Agora eu quero pegar um pouquinho mais fundo, que é o que está rolando por detrás disso que Paulo está escrevendo aqui. O contexto histórico. Ele vai nos ajudar a entender melhor o que Paulo está dizendo aqui nesses versos 24 a 27, tá bom? Vamos lá. E a pergunta que fica é: como era a sexualidade na Roma antiga? Na Roma do século I, aí, de quando Paulo escreve isso daí? Segura um pouco e aguente firme, ok? Aguente aí. No primeiro século, os historiadores romanos, Suetônio e Tácito, dizem que a união civil entre homens era muito comum lá em Roma. O imperador Nero, por exemplo, foi o primeiro imperador romano que se casou com outro homem. É isso mesmo, se casou com outro homem. E ele fez isso 2 ou 3 ocasiões publicamente. O historiador romano, Suetônio, escreveu em seu livro As Vidas dos 12 Césares, eu tenho esse livro, se você puder ler, é muito bom, lá do 2º século, sobre os hábitos dos governantes romanos do fim da República e do começo do Império Romano. Veja bem, dos 12 Césares, somente um deles, Cláudio, se interessava por mulheres e nunca teve relações homossexuais. O resto... Todos os outros tiveram meninos ou homens como amantes. Júlio César, Calígula, Nero, aquele um que acusou os cristãos de pôr fogo em Roma e provavelmente foi quem mandou decapitar Paulo. Esse comportamento dos líderes romanos influenciou toda a sociedade romana. A sociedade romana foi contaminada por essa ideologia, essa sexualidade pervertida, que também pervertia a ordem da criação. Veja como é que isso acontecia. Nas várias casas de banho que existiam em Roma, mulheres e homens geralmente tomavam banhos nus. Sêneca, o famoso lá, disse o seguinte uma vez: que nossas mulheres nada mais tinham deixado de revelar na intimidade que já não houvesse mostrado nas ruas de Roma. As mulheres de Roma andavam muito à vontade nas ruas. Elas costumavam usar roupas muito transparentes para deixar à mostra os seios e a genitália. Se você já assistiu filmes da época do Império Romano do século I, eles retratam isso muito bem, meu querido, muito bem, assista. Um outro exemplo é Pompeia, que tem também um filme aí para você assistir. A melhor maneira da gente conhecer a Roma, do texto romano do capítulo 1 aí, e que Paulo escreve, que cita esses versos aí, os 24, 25, 26 e 27, é conhecer as novas descobertas da arqueologia de Pompeia. Aqui a gente tem um pequeno recorte de como a sociedade romana estava contaminada por essa ideologia de perverter a criação, fazer sexo de modo antinatural. Como se sabe,
né? Se você não sabe, vai ficar sabendo. Em 24 de agosto de 79 depois de Cristo, no século I, 20 anos após essa carta de Paulo ser enviada aos romanos, a cidade de Pompeia foi engolida por lavas quentes do vulcão Vesúvio. Esquecida por mais de 1.800 anos, a cidade foi redescoberta por arqueólogos que ficaram chocados com o que encontraram. Tanto que começaram a pensar que a sua destruição só poderia ser resultado da ira de Deus, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Veja bem, as obras de arte recolhidas da cidade pelos arqueólogos são tão profana, que elas não podem ser mostradas em público. Elas ficam escondidas, guardadas num outro lugar. Só para você ter uma ideia. Por exemplo, os arqueólogos descobriram uma estátua do deus Pan fazendo sexo com uma cabra. Em quase todos os objetos havia imagens de sexo: caneca, jarros, tigela, botija, postes na rua. Aliás, as ruas da cidade de Pompeia eram pavimentadas com pedras, sabe aquelas pedras? Então, e numa dessas pedras, os arqueólogos encontraram um pênis esculpido, indicando como se fosse uma seta. Sentido obrigatório, sentido único, onde ficava os bordéis da cidade, tá bom? Se você for lá hoje, eu tenho vontade de conhecer um pouquinho lá a história, eu gosto de arqueologia. Se você for lá hoje, você vai poder ver isso que eu estou dizendo para você, tá bom? Então, veja bem, a cidade surge como resultado a cidade que surge como resultado das escavações revela uma Pompeia que nadava em sexo. A rotina da cidade parece ser feita só de sexo. E a prova são as pistas fornecidas pelas escavações feitas sobre a cidade. Quanto mais a cidade é redescoberta, mais claro fica que Pompeia tinha um comércio em larga escala de sexo. Em Pompeia havia 41 bordéis, fora as tavernas e hotéis onde também se praticava o sexo, né? E aí era pobres e ricos, todo mundo. A elite de Pompeia, no caso, a elite de Pompeia, era dominada por poder, devassidão e sexo. O sexo no mundo refinado da elite de Pompeia, dominada pelo poder lá, havia exibição nua das mulheres para os homens, enquanto isso eles comiam e bebiam, sempre acompanhado de suas esposas. Gente, pelo amor de Deus, entenda isso. É com esse mundo que Romanos 1, 24 e 27 tem a ver. Você entendeu, pelo amor de Deus? Ok. Esse é o quadro que Paulo tem em mente quando ele escreve esse texto de Romanos 1, 24 e 27. Esse era o mundo de Roma dos dias de Paulo. E de Pompeia também. E esse era o projeto de existência da sociedade romana que deixa Sodoma e Gomorra, Rio de Janeiro e outras parecer uma creche. As revistas pornográficas de hoje são brincadeira. Você está me entendendo? É nesse mundo de corrupção. A corrupção era coletiva e a alma romana estava em estado de falência total. Ok? Esse é o contexto histórico. Agora, vamos voltar ao texto de Romanos 24 e 27. E aí eu quero fazer umas perguntas, por favor, leia aí o texto se você puder, tá bom? Releia aí e eu vou fazer umas perguntas aqui. Perguntas essas que não querem calar. Primeira, de quem Paulo está falando nesses versos 24 a 27? Ou seja, quem são as pessoas envolvidas na prática homossexual? De gays com gays? De homossexual com homossexual? Não. De quem então? De heterossexuais romanos
pagãos, idólatras. Por isso que Paulo diz que esse modo de fazer sexo era antinatural, contrário à natureza, contrário à ordem criada de Gênesis 1 e 2, lá a criação original de Deus. Se vocês todos são héteros, por que então a prática homossexual? Todos eles eram héteros. Por que a prática homossexual? Então isso era um modo de se fazer sexo antinatural, contrário à natureza. E isso aqui Paulo diz que era rebelião deliberada contra Deus e sua criação. Por isso a ira de Deus sobre todos eles. Faça o que vocês quiserem. E o fato deles estarem praticando isso já era a própria ira de Deus sobre eles. Ok? Segunda pergunta. O que isso significa? Que estes romanos aqui não eram homossexuais, eram héteros. Portanto, quem usa o texto para falar da homossexualidade ou de gays está equivocado. O texto não trata de homossexual, não trata de gays, mas de heterossexual, de macho, na prática homossexual. Entendeu, meu querido? Terceira pergunta. A ira de Deus é sobre quem mesmo? Sobre estes heterossexuais romanos, esses machos romanos, pagão, na prática homossexual. Não se fala da ira de Deus sobre o homossexual em si. Quem se é? Eles não aparecem aqui no texto. O gay, o homossexual não aparece aqui, não tem nada a ver com o que acontece aqui. Não tem nada a ver. Eles não aparecem aqui. Conclusão? Não eram homossexuais, mas heterossexuais, machos romanos pagãos, na prática homossexual, que estavam de sacanagem e putaria. E o negócio deles era perverter a ordem da criação. Por isso, Paulo diz que eles já estavam sob a ira de Deus. Se você pegar aí e ler o restante, continuando do verso 28 ao 32, você vai ver as práticas mais perversas e diabólicas deles. Você está entendendo? As mais diabólicas, mais diabólicas. Vamos agora ao nosso terceiro texto. Eu espero que isso tenha ficado claro para você, tá bom? Vamos ao nosso terceiro texto. É o de 1 Coríntios 6, 9, 11. O apóstolo Paulo diz assim: ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrão, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui eu já quero iniciar com o contexto histórico do texto. Paulo está escrevendo à igreja que ficava na cidade de Corinto. Tem os que se esquecem disso quando falam desse texto. Corinto ficava no sul da Grécia e era a capital da província romana da Acaia. Era próspera, cosmopolita, gente do mundo inteiro transitando para lá e para cá, gente de todo tipo. E portuária, mares Egeu e Mediterrâneo. O trânsito de pessoas era muito grande e os negócios também. E o negócio do sexo era o negócio principal. Corinto era considerada a capital da licenciosidade. Lá, todos os seus desejos podiam ser satisfeitos. E tinha lá um local especial para isso. Era no templo de Afrodite, a deusa do amor. Lembra? Lá nesse templo havia 1000 prostitutos e prostitutas que logo que o sol se punha, eles começavam a oferecer o seu serviço aos clientes e satisfazer os seus mais variados desejos. Oh, é 18 horas. Que hora o sol se põe aqui em Corinto? 19 horas. Gente, venha, chegou a hora. Estamos preparados e preparadas para satisfazer os seus desejos, tudo que você quer, tudo que você sonha. Vem que tem.
O pessoal se esquece disso. Com relação ao texto, agora, com relação ao texto. Primeiro, vocês viram que Paulo dá uma lista dos que não herdarão o reino de Deus. Mas a maioria dos líderes evangélicos só dão ênfase aos efeminados e sodomita e se esquecem dos outros que também não vão herdar o reino de Deus. E aqui eu não esquecerei, não vamos esquecer deles, né? Paulo cita lá uma listinha: os injustos, imorais, idólatras, adúlteros, ladrões, avarento, alcoólatras, caluniadores e trapaceiros. Estes também não herdarão o reino de Deus. Veja que o pecado da prática homossexual não é pior que os outros pecados da lista de Paulo, viu? Tudo é pecado e todos que fazem isso não herdarão o reino de Deus. Segunda coisa que a gente vê aqui. Paulo fala de efeminados e sodomitas. Quem são eles? Bom, essas duas palavras têm sido muito discutidas com os especialistas em estudos bíblicos e definiram como se referindo à prática homossexual masculina entre machos. Não entre gays, não entre gays, tá bom? Vejamos. Malakoi, que no caso é efeminado, significa macio ou toque. Entre os gregos significava os machos que faziam o papel passivo na prática homossexual. Aqui era alguém que queria apagar a natureza masculina, ficar parecido com mulher, para ficar mais atraente. Os efeminados no tempo de Paulo em Corinto andavam no porto se fazendo de mulher, doido, pegando todo mundo. O negócio deles era a devassidão, por isso se exibiam e escandalizavam. Arsenokoitai é sodomitas, que significa macho na cama. Os gregos usavam essa expressão para descrever os que faziam o papel de ativo na prática homossexual, ou seja, os sodomitas são homens que serviam de parceiros sexuais ativo dos efeminados passivos. Conclusão: os efeminados e sodomitas de Corinto, que não herdarão o reino de Deus, são heterossexuais na prática homossexual. São homens se deitando com homens, macho com macho. Esse tipo de comportamento é reprovado por Paulo. Lá, lembra? Então, é o mesmo que acontece em Romanos 1. Paulo é claro, eles não herdarão o reino de Deus porque a prática homossexual entre heterossexuais, macho com macho, era uma rebelião ao modelo de ser da criação original de Gênesis 1 e 2. Mais uma vez, meu querido, mais uma vez, como você vê, não tem nada a ver com a homossexualidade em si, com o que se é. Interpretar o texto de forma diferente é ir contra o significado, contra a verdade da palavra de Deus. É manipulação, é pecado, bem pior do que ser efeminado e sodomita. Conclusão geral sobre os 3 textos que os evangélicos citam para atacar os gays e que eu expliquei aqui para você. Como vimos, todos os textos bíblicos usados pelos evangélicos para atacar os gays não servem para explicar a homossexualidade em si, o que se é, mas sim para dizer sobre a perversão do ser humano que se entrega a uma disposição mental reprovável como projeto de existência, como está em Romanos 1:28, que Paulo diz, ok? Os textos bíblicos têm a ver com heterossexuais, com macho, na prática homossexual, na promiscuidade homossexual, não com a homossexualidade em si, com o que se é. Você é livre para pensar diferente. Esse é um problema seu, não meu, não meu, tá bom? E assim a gente termina mais um episódio dessa questão dos evangélicos e os gays.
os evangélicos e a questão gay, tá bom? No próximo episódio, no terceiro episódio, eu quero colocar uma questão bem interessante. A homossexualidade tem fundamento ou não? A homossexualidade tem fundamento ou não? O que você acha? Tá bom? Eu quero pedir para você que você divulgue, se isso te edificou e te abençoou. Tem muita gente que precisa saber disso. O mundão hoje religioso está sendo enganado por causa de ódio, de interesses pessoais. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá bom? Até lá, Deus abençoe muito a sua vida e olha aqui, sem raiva e sem ódio. Amém? Um beijão para todos e Deus abençoe.